pessoal, tudo bem? Professora Karina Gellen aqui, do Saindo da Roda Finanças. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o balanço patrimonial, que é uma das principais demonstrações contábeis das empresas. O balanço, ele mostra a posição patrimonial e financeira de uma entidade, então ele é como se fosse uma fotografia dessa situação financeira e econômica das empresas. Então lá no balanço você vê quanto que a empresa tem de dinheiro na conta bancária, quanto que ela tem de clientes a receber, qual que é o estoque dela, qual que são o ativo imobilizado, ou seja, os veículos, terrenos, edificações, se ela tem algum investimento, quais são as dívidas de curto e de longo prazo, que nós chamamos de passivo, que são o lado das obrigações, e qual é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é todo aquele dinheiro, capital pertencente aos sócios. Então, a gente vendo a estrutura do balanço, a gente consegue ver como que é a estrutura dessa empresa e, principalmente, nós conseguimos calcular alguns indicadores econômicos. Mas existe uma outra demonstração contábil que é tão importante quanto o balanço patrimonial, que é a demonstração do resultado do exercício, chamada DRE. Quando a gente pega essa palavrinha resultado, a gente já começa a ter uma ideia para que serve a DRE. A DRE ela vai mostrar qual foi o resultado da empresa num dado período. E esse resultado pode ser positivo ou negativo, ou seja, as empresas podem ter tido lucro num período ou prejuízo em um determinado período. Então, eu quero mostrar aqui para vocês como que é a estrutura da DRE na prática. Eu entrei aqui na página das lojas Renner e peguei as demonstrações contábeis dela, referente ao ano de 2019. Então, aqui a gente tem, então, a demonstração do resultado do exercício. E aqui vocês podem ver os valores da controladora, sempre os 2 anos, né, 2019 e 2018, porque existe uma característica e uma obrigatoriedade por lei também de que as demonstrações contábeis têm que ser comparáveis ao longo do tempo, então a gente vê no mínimo 2 anos de comparação. E aqui consolidado significa que nós temos os números, os valores, né, de receitas, custos e despesas, tanto das lojas Renner quanto de todas as empresas que são controladas por ela, tá? Então, por isso que chama aqui consolidado. Aqui, uma característica muito interessante da Lei das Sociedades Anônimas, que é a 6.404 de 76, ela fala que a primeira linha da DRE nas demonstrações publicadas é a receita operacional líquida, mas quando você estuda contabilidade, você sabe que a estrutura da DRE começa na receita bruta. A partir da receita bruta, nós temos as deduções da receita bruta. Que deduções vão ser essas? Devoluções, descontos, abatimentos e os impostos sobre a receita bruta, que geralmente são PIS, COFINS, ICMS e ISS se for uma prestadora de serviço. Depois que eu tenho a receita bruta e eu tirei as deduções da receita bruta, são exatamente esses elementos que eu acabei de descrever para vocês, aí sim nós chegamos na receita operacional líquida, tá? Que aí é essa primeira linha que aparece aqui. E aí, se vocês me perguntarem, professora, mas onde eu encontro a receita bruta, né, dessas empresas? Aí vocês têm que ir lá nas notas explicativas, na parte de baixo, e aí ele vai mostrar qual foi o faturamento bruto, quanto que pagou de impostos, né, sobre a receita bruta, então PIS, COFINS, ICMS, ISS, se for prestador de serviço, se for indústria ainda tem o IPI, e aí ele mostra então como que foi a composição para chegar nessa receita operacional líquida. Depois da receita líquida, e aqui a gente vai entender o seguinte, que a empresa ela pode ter tido vendas de mercadoria, se ela for uma empresa comercial, produto, se ela for industrial, e prestação de serviço, se ela for uma prestadora de serviço, tá? Nós vamos ter o custo dessas vendas. Quanto custou vender determinada mercadoria? Qual é o custo da produção de determinado produto, industrialização de determinado produto, né? Ou qual é o custo da minha prestação de serviço? A hora que você tira os custos, a gente chega numa aba muito interessante, que é a aba do lucro bruto. A partir do lucro bruto é que nós vamos tirar todas as despesas da empresa. Então, vocês têm que entender que na contabilidade nós separamos o custo das despesas, ok? E as despesas vão ser separadas como? Despesas com vendas. Deixa eu aumentar um pouquinho essa página aqui para vocês. Aqui, para ficar mais fácil para vocês verem, né? Então, começou aqui a receita operacional líquida, tiramos os custos, certo? Então, ó, sempre aqui, ó, entre parênteses, né, o que é negativo, porque a DRE, ela vai de cima para baixo, certo? Então, a gente começa com faturamento, tira as deduções e lá embaixo nós vamos ver se teve lucro ou prejuízo.
Quando a gente chega no lucro bruto, então, nós tiramos despesas com vendas, despesas administrativas gerais, qualquer tipo de perda, qualquer resultado operacional positivo ou negativo que a empresa tenha tendo. O resultado de equivalência patrimonial tem relação com as empresas controladas e coligadas, então o resultado que aquelas empresas menores tiveram, se foi positivo ou negativo, vem para o balanço aqui. Então a gente faz essa equivalência patrimonial, qualquer outra despesa operacional e a gente vai chegar no lucro operacional antes do resultado financeiro. Por quê? Porque tudo que tem relação com despesas e receitas financeiras tem que ficar separado na DRE. Por quê? Porque a parte financeira tem relação com pagamento ou recebimento de juros e taxas, certo? Então ele não tem relação direta com a realidade operacional da empresa. Então vamos pensar assim, na Renner, qual é a atividade principal dela? Vamos pensar que seja o varejo, então venda de roupas ali, calçados, acessórios, certo? Essa é a atividade operacional, essa é a principal receita da Renner. Caso algum cliente pague com atraso, aí o boleto vai ter uma cobrança de juros. Essa cobrança de juros é uma receita financeira que a Renner tem, mas ela não tem ligação especificamente com a venda de roupas, porque se nenhum cliente pagar atrasado, ela não vai ter essa receita financeira, de uma maneira bem simplificada para você entender. Então, quando a gente está falando de juros em que a empresa paga ou que ela recebe, vai ficar separadinho na DRE aqui dentro do resultado financeiro. E esse resultado financeiro pode ser positivo ou negativo. Aqui na Renner, por exemplo, eles tiveram muito mais despesas financeiras, ou seja, nesse período específico, eles pagaram muito mais juros do que receberam, então o resultado financeiro líquido foi negativo, então ele vai diminuindo ali da nossa receita. Aí a gente chega então no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Então aqui por enquanto deu lucro e aí sim nós vamos tirar aí o valor do imposto de renda de pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido. Então são impostos e contribuições que nós pagamos sobre o lucro. Se a empresa deu lucro, tem a apropriação desses impostos. Se não deu lucro, então não tem, e você pode utilizar esse prejuízo futuramente para bater nesses impostos conforme a empresa for dando lucro futuramente. Então vamos pensar assim, ó, quando a empresa emite uma nota fiscal, ela fez uma venda, obrigatoriamente ela vai ter que recolher os impostos sobre a receita bruta, que é aqueles que eu falei lá em cima, PIS, COFINS, ICMS, IPI, assim por diante, tá? Agora, os impostos e contribuições sobre o lucro é somente se a empresa deu lucro, tudo bem? E lembrando que os impostos sobre a receita bruta, eles sempre vão estar inclusos no preço de venda. Então, na verdade, os impostos eles são sempre repassados para o consumidor final. Por isso que é importante quando vocês compram qualquer produto, pedir nota fiscal, tá? Porque esse imposto tem que ser recolhido já que ele está sendo cobrado de você. Ok? Então aqui nós temos então a atribuição de imposto de renda e contribuição social, nós temos aqui o corrente, ou seja, desse período que está acontecendo, e os impostos diferidos são impostos que a empresa pode pagar em períodos subsequentes. Então, no caso aqui, ela está pagando o imposto diferido, que era de períodos anteriores, e ela está tendo que atribuir aqui, em um dos lados, em um dos anos ela teve um crédito, no outro ela está tendo que pagar esse imposto diferido. Aí sim a gente chega no lucro líquido do exercício, certo? Vamos pegar aqui o consolidado, que é melhor, 2019 consolidado. Então, nós temos aqui o ano de 2019, lucro, 2018 também deu lucro, e por fim, eles colocam aqui os lucros por ação, básico e diluído. O lucro por ação básico é o lucro dividido pelo número de ações que estão circulando aí no mercado financeiro, enquanto que o lucro diluído, eles acrescentam as potenciais ações que podem vir a entrar ali e circular. Então, o lucro diluído por ação, ele é sempre menor do que o lucro básico, porque o cálculo é mais complexo, certo? E aí tem aqui, então, a quantidade de ações do período. Então, para vocês verem que analisar uma demonstração contábil não é muito difícil. Então, vocês têm que saber que ela começa na receita líquida aqui, mas que antes ela teve um faturamento bruto e teve o recolhimento de imposto sobre faturamento bruto, mais devoluções, abatimentos, né? E aí a gente tira custos, despesas, vai para o resultado financeiro, lucro antes dos impostos, do imposto de renda e da contribuição social, e ali o lucro líquido, e depois, claro, informando qual que é o lucro por ação, né? Então, a gente tem aqui que para cada ação teve um lucro de R$ 1,42, mais ou menos, R$ 1,42, R$ 1,43. Ok? Se você ficou curioso para entender sobre como funciona o balanço patrimonial, eu tenho um videozinho aqui na playlist chamada Contabilidade, onde você pode entender um pouquinho mais o que é um balanço. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Nos vemos num próximo.